Oi, gente! Debbie Paulino por aqui. Eu sou médica veterinária e cuido de gatos, mas aqui eu vou falar de muitas outras coisas além dos gatinhos. E hoje é dia 1º de maio de 2024, Dia do Trabalhador, né? Na verdade, o feriado do Dia do Trabalho. E bom, já que hoje é este dia emblemático, eu vou falar sobre trabalho, mas de uma forma, uma perspectiva provavelmente diferente do que você está acostumado a ouvir por aí, principalmente se falando de veterinária. Então, bora aí para a gente continuar conversando. E a conversa de hoje foi inspirada em um livro, esse daqui da Chimamanda, que é O Perigo de uma História Única. Então, quando nós só ouvimos um lado da história, sabe? Pode ser meio tendencioso. Então, eu decidi, me inspirei neste livro aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre o outro lado da veterinária. Socialmente dentro da nossa cultura, né, quando a gente fala, ai, sou veterinária, todo mundo, ai, que linda, nossa, que pessoa especial. Você ama os animais, tipo como se você fosse um semideus, né? E assim, de fato, nós amamos os animais, que coisa boa, né? Não faria muito sentido não gostar dos animais e escolher trabalhar na medicina veterinária. Os animais são uma parte de quem a gente trabalha. Dentro da medicina veterinária, quando você se forma, tem várias áreas de atuação e não são todas que envolvem os animais ou não são todas que envolvem animais diretamente. Mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Esses estão entre outros pontos aí para nossas futuras conversas. É sobre a desumanização do médico veterinário e do profissional que trabalha diretamente com os bichinhos. Eu vou falar sobre a minha vivência, sobre a minha perspectiva a partir do ponto de vista de quem trabalha com gatinhos. Mas eu sei que não muda muito para quem trabalha com cães, e seja na veterinária, seja como comportamentalista, seja como cuidador, como cat sitter, que alguns pontos vão ali se conectando e que isso vai gerando uma exaustão emocional absurda. Mas vamos aí por pedacinhos. Então a primeira parte é essa desumanização. E como que isso acontece? Isso acontece muitas vezes em forma de elogio, até de uma forma carinhosa das pessoas, de aquela história. Ai, você escolheu trabalhar com animais? Que coisa linda, que maravilhoso. Você deve ser uma pessoa muito evoluída, tipo, muito, ai, acima da média, 10 de 10. E não é uma verdade. Quando você coloca uma pessoa que trabalha com animaizinhos, porque eles são muito especiais, né, que trabalha com os animaizinhos como se fosse uma pessoa acima da média, muito evoluída, você desumaniza. Porque é como se essa pessoa se afastasse muito de quem você vai, mero mortal, é. E quando a gente coloca essa pessoa acima, parece que ela não tem as mesmas necessidades que a gente, porque afinal ela é muito mais elevada, ela é muito mais acima, né? E isso inclui, gente, o retorno financeiro do nosso trabalho, porque é um trabalho. É muito bom poder escolher algo que envolve cuidar dos bichinhos, porque cuidar deles é sensacional. É bom conseguir unir isso ao trabalho, mas já diz, é um trabalho, né? E o trabalho ele deve de ser remunerado. Isso independente da área que você atuar. Não sendo um trabalho voluntário, ele deve ser um trabalho remunerado. E quando ocorre essa desumanização do profissional cuidador de bichinhos, cuidador de gatos, a parte de colocar um preço e ter o retorno financeiro do que você está investindo, do que você está fazendo, é difícil, às vezes, da nossa sociedade, né, entender isso. Que é como assim, é meio que automático. Você cuida dos animais porque você ama e o amor basta. É como se o amor fosse a moeda de troca. E amor não é moeda de troca em absolutamente nenhuma relação. O amor não pode ser usado como moeda de troca, porque o amor é o que você entrega, é o que faz o seu trabalho se tornar único, aquilo que faz você transbordar e que chega até o outro. Mas você não pode colocar na balancinha que o que você entrega vai ser proporcional que o outro vai te entregar. Às vezes o outro também entrega bastante, mas você não consegue perceber isso. Então entende que na dinâmica da relação, seja ela qual for, e aí incluindo as relações de trabalho, de você oferecer um serviço e alguém contratar esse seu serviço, que não dá para usar amor como moeda de troca, porque é injusto, até é injusto a gente colocar o amor como pegar tudo que significa o amor e colocar ele bem pequenininho numa bolinha redondinha, numa cédula ou um pix
e fazer com que isso troque. Então, amor não é moeda de troca. Quando a gente desumaniza esse profissional, a gente usa o amor como moeda de troca, e isso não é justo com ninguém. Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com o que a gente ama, e eu tenho essa oportunidade, isso não me faz ser uma profissional menos valorizada, como se eu não ou menos importante em relação às minhas questões, em relação ao retorno do que eu preciso. Eu estou trabalhando para que eu tenha uma vida confortável. E também não vem com essa história de trabalhar para pagar boletos, o veterinário, né, o cuidador, como trabalha com animais, tem que receber bem pouquinho para pagar os boletos, essa conversinha, porque não? Tem que trabalhar e ter o retorno satisfatório de tudo que ele está entregando através dos cuidados, através do trabalho dele, ter esse retorno financeiro para que ele viva bem, pague os boletos com satisfação, com lucro, com margem de investimento, do que mais ele quiser fazer, mas para que seja próspero, para que seja grandioso, porque senão, de forma bem resumida, a gente coloca os animais bem pequenininhos na nossa sociedade, né, aquele mini círculo ali, e coloca o profissional cuidador nesse pequeno miniciclo, como se só eles se bastassem. E tudo o restante que envolve a nossa cultura e a nossa sociedade fica em segundo plano, fica pequeno, e não pode ser dessa forma. Quando a gente olha os animais que estão cada vez mais presentes nas nossas famílias, dentro do nosso lar, né, e na constituição base ali da nossa família. Tanto que eu vou conversar depois com vocês a respeito do termo família multiespécie. Guarda isso daí que a gente vai ter vídeo falando mais a respeito disso. Mas então, olha o quanto o bichinho, hoje ele é central na nossa família. Como é que eu pego, né, alguém que é tão importante, centralizador, e a pessoa que de alguma forma cuida desse ser importantíssimo, centralizador, vai receber bem pouquinho, ou vai receber apenas amor em troca, como se essa relação fosse ser sustentada. Então, gente, esse vídeo é para trazer uma nova visão, um outro lado da história, o porquê nós não devemos de desumanizar os profissionais que cuidam dos bichinhos, e o porquê nós devemos sim proporcionar, porque não é nem dar, é uma troca, né? Proporcionar aí um trabalho que seja muito mais compatível financeiramente com tudo que esse profissional está entregando. Grandes entregas envolvem grandes valores, e grandes valores devem de ser precificados. E era isso que eu queria conversar no vídeo de hoje. Diz aí o que você acha, se você acha alguma coisa, concorda, discorda, porque aqui é um ponto de conversa. E é isso, até o nosso próximo vídeo.